Existem 3 situações em que eu contraindico a técnica FUE para o tratamento da calvície. 2 dessas situações são contraindicações absolutas, ou seja, eu realmente não faço FUE, e uma dessas situações é uma contraindicação relativa, ou seja, é possível fazer a cirurgia desde que o paciente entenda certos aspectos da técnica. Então vamos a elas. Primeira contraindicação absoluta é aquele paciente que já fez uma FUE no passado e que a área doadora dele foi muito bem explorada, tá? Bem explorada no sentido de quantidade, ou seja, as raízes retiradas da área doadora já atingiram o seu limite. Daí em diante, se esse paciente for de novo submetido à FUE, começa a ter um risco muito grande de sequela. Que sequela seria essa? Eu tirar mais raízes do que a área doadora comporta. E aí vai começar a gerar calvície traumática nesse paciente. Ou seja, a área doadora dele vai começar a ficar rala. As pessoas vão olhar para aquele paciente e vão ver uma baixa densidade de cabelo ali, vai começar a gerar estigma. Para vocês entenderem isso, deixa eu vir aqui para a tela do meu computador para vocês visualizarem bem. Essa aqui é a foto de um paciente que acabou de ser submetido a uma cirurgia FUE e aqui a gente está vendo a área doadora dele, tá? Se vocês lembrarem, a área doadora dele vem daqui até aqui. A gente não extrai dessa região porque aqui é a área de calvície, tá? Área de coroa, então eu não posso pegar raízes dessa região e aqui também é a área de calvície e alopécia retrógrada. Então essa faixa aqui é a região que eu tenho certeza que não tem a genética da calvície e, portanto, é a minha área doadora de segurança. Quando a gente retira raízes dessa região aqui, ó, cada pontinho vermelho desse que vocês estão vendo na foto são raízes ou unidades foliculares que foram removidas dessa região, ou seja, elas vão deixar de existir aqui para serem transferidas para as áreas de calvície, ou seja, uma raiz a menos aqui. Então, se eu for com muita sede ao pote nessa região, eu posso sim gerar uma calvície traumática no paciente e deixar isso aqui ralo. Só que isso é um erro muito grosseiro, isso não pode acontecer. Para não acontecer isso, para cada raiz que eu removo, eu preciso preservar 5 raízes íntegras ao redor. Então, cada pontinho vermelho desse que vocês estão vendo tem 5 raízes íntegras ao redor. Dessa forma, eu posso garantir que esse paciente, depois da cirurgia, ele vai não ter nenhum tipo de estigma naquela região da área doadora, ele vai andar na rua, vai poder raspar o cabelo com máquina 2, enfim, estilo soldado, e ninguém vai perceber que teve cirurgia ali. Agora, aquelas raízes que saíram, deixa eu virar de novo aqui, ó. Essas raízes que saíram, esses pontinhos, para sempre elas vão deixar de existir ali para ficar na região onde foi a área receptora, ou seja, a área de calvície. Tá? Então, aquela relação 1 para 5, ou seja, 1 para 5, 20%. Então, eu vou ter ali 20% menos de raízes se eu fui ali com força máxima naquela área doadora. Se esse paciente quiser fazer uma nova cirurgia daqui a 5, 10, 15, 20 anos, depois desse tempo todo, aquelas raízes que foram retiradas vão continuar ali ausentes dali. As raízes não voltam a crescer, elas enfim, não vão se procriar. As raízes que eu tirei foram tiradas. Então, se eu tirar mais raízes, as raízes retiradas nessa nova cirurgia vão se somar às raízes que já foram retiradas no passado, e aí esse paciente pode ficar com o cabelo ralo. Tá? Então, pacientes que já foram submetidos a grandes cirurgias FUE, provavelmente eles não vão poder ser submetidos novamente à técnica FUE. Isso não quer dizer que eles não possam fazer transplante, e sim somente que eles não podem fazer a técnica FUE. Tá? Então, essa é a primeira contraindicação absoluta. Pacientes que já foram submetidos a cirurgias FUE no passado de grande porte. Contraindicação absoluta número 2. São os pacientes que têm o cabelo muito crespo, tá? Principalmente os que têm o cabelo tipo afro. Por quê? Porque o cabelo que é muito crespo aumenta muito a chance de transecção na hora da retirada. O que é transecção? Vou explicar para vocês. Vamos lá, deixa eu ir de novo aqui para a tela do meu computador.
Agora tem uma outra imagem para vocês. Vamos lá. Essa aqui é a ilustração do que é feito numa cirurgia FUE, tá? Quando a gente faz a FUE, deixa eu melhorar aqui para vocês. Pronto. Quando a gente faz a FUE, eu tenho um instrumental cirúrgico, que é parecido aqui, ó, que tem, na ponta dele tem uma lâmina redonda como a ponta da minha caneta, só que com 0,9 milímetro de diâmetro, 0,8 milímetro de diâmetro, enfim, varia de caso a caso, tá? Então, quando a gente faz a cirurgia, a gente vai na área doadora do paciente e eu vou lá, vou entrar com esse meu instrumental na pele dele, tá? Aprofundar o necessário para retirar a raiz e vou remover, tá? Então, a gente vai fazer isso N vezes, removendo raiz por raiz com o meu instrumental, que se chama micropunch, até eu angariar X quantidade de raízes. Percebam o seguinte, essa linha aqui, ó, que eu estou passando a minha caneta é a superfície da pele, tá? Quando a gente vai fazer a cirurgia, eu não consigo ver daqui para baixo, eu só consigo ver daqui para fora. Então a gente pega o cabelo raspado, tá? Com máquina zero. Quando a gente raspa o cabelo com máquina zero e não complementa com gilete, ele fica com aquela sensação de barba por fazer. Então é esse toquinho de cabelo aqui. Eu vou lá, vou alinhar o meu instrumental no mesmo eixo desse pelo e vou entrar, tá? Esse pelo vai ser o meu guia na hora de fazer a extração. E eu vou aprofundar lá a profundidade necessária para tirar essa raiz e ela vai sair depois íntegra para ser transplantada. O que acontece quando o paciente tem o cabelo muito crespo? Tá? Agora eu vou transferir aqui a imagem para o papel, porque eu vou precisar desenhar para vocês entenderem melhor. Como é que funciona? Então vamos lá. Aqui é a superfície da pele, tá? Um desenho bem esquemático só para me fazer entender. Então quando o cabelo é liso ou ondulado, ou então um crespo não muito intenso, o que acontece? Tá aqui, ó, o fio para fora, que é o que a gente vê, tá? É o fio, quando a gente vê a pessoa, tá aqui o fio de cabelo. E para dentro da pele tá a raiz do cabelo. Como é que funciona a raiz do cabelo? Aqui está o bulbo, aqui é a raiz do cabelo, tá? Quando a gente vai fazer a FUE, na área doadora, eu preciso raspar esse cabelo. Quando eu raspar, eu vou cortar ele aqui, ó. Vai ficar só esse toquinho de cabelo. Isso aqui eu não vou ver mais. Aí eu vou lá com o meu instrumental, tá? Vou alinhar o meu instrumental com o eixo do cabelo e vou entrar na pele. Quando eu entrar na pele, vai acontecer isso aqui, ó. O meu instrumental vai entrar e vai seccionar isso aqui. E eu vou obter essa raiz do transplante. Agora, o que acontece quando o cabelo é muito crespo? Tá? Vamos representar aqui um cabelo muito crespo. O cabelo é assim, tá? É o que eu vejo na pele. Como é que é esse cabelo para dentro da pele? Como é que é a raiz dele? Ele continua seguindo o mesmo desenho. Ele faz como se fosse isso aqui, ó. É um desenho esquemático, tá? Se você entender. Então aqui está o bulbo e aqui a raiz dele. A raiz dele está aqui. Tá? Dá um desconto pro meu desenho, que eu não sou bom desenhista, não. E aí, para fazer a FUE, a gente vai lá, raspa esse cabelo, tá? Então eu vou raspar ele aqui, isso aqui eu não vou ver mais, vou ficar só com esse toquinho. O que eu vou fazer? Não esqueçam que da superfície da pele para dentro a gente não tem como ver, tá? O que eu vejo é só o que está da pele para fora. Então eu vou pegar esse toquinho de cabelo, vou alinhar o meu instrumental nele e vou entrar. Crente que eu estou entrando na direção correta para fazer a retirada. E quando eu entrar vai acontecer isso aqui, ó. Vai acontecer exatamente isso aqui. Tá? O meu instrumental vai entrar nesse sentido. E aí eu vou estar seccionando essa raiz aqui, eu vou matar essa raiz. Tá? Então, quando tem um cabelo muito crespo, a incidência de transecção dessa raiz é muito alta. É muito alta, chegando a ser um número quase proibitivo, com uma perda muito grande de unidades foliculares, fazendo que o transplante capilar
fique ruim, tá? Porque a gente vai ter pouca matéria-prima viável para o transplante. Então, por esse motivo, cabelos muito crespos, principalmente aqueles tipo afro, que são o topo do crespo, né? É o mais crespo que tem, normalmente a técnica FUE fica contraindicada, pelo menos aqui na minha clínica, por conta desse motivo. E a terceira e última situação é a situação de contraindicação relativa, ou seja, é possível fazer a técnica FUE com uma excelente qualidade, desde que os pacientes entendam as necessidades da técnica e concordem com isso. Tá? Nesse caso, eu estou falando basicamente em raspar o cabelo. Para fazer a técnica FUE, é condição sine qua non eu raspar o cabelo. Não necessariamente eu preciso raspar o cabelo todo, mas sim eu preciso raspar pelo menos parte dele. E para aqueles pacientes que não querem raspar o cabelo, essa técnica não tem como ser feita, então logo ela está contraindicada. O que eu preciso raspar de fato? Eu preciso raspar a área doadora, tá? Dependendo da calvície do paciente, quando uma calvície relativamente intensa, se eu for raspar toda a área doadora, ele for ficar só com aquela calvície, fica estranho. Então por isso que a gente vê muito o cabelo sendo raspado na íntegra. Tá? Muitos pacientes também não gostam de raspar só do lado e deixar aqui comprido, acho que fica esquisito, e aí raspa logo tudo para ficar mais ou menos uniforme. Mas o que é necessário, tá? O que é condição sine qua non, é raspar a região onde a raiz vai ser extraída, ou seja, a área doadora. Também, não necessariamente, eu preciso raspar a área doadora na íntegra. Eu posso raspar pequenas áreas da área doadora para extrair somente daquelas regiões. Qual é o grande lance disso? É que eu posso raspar uma faixa e dependendo do comprimento do cabelo da pessoa, o cabelo já cai por cima da área que foi raspada e fica totalmente escondido ali sem estigma, ele consegue andar na rua, tá? Mas o que isso implica? Se eu raspei parte da área doadora, eu só vou poder extrair raízes daquela parte que eu raspei. Consequentemente, vai reduzir o número de raízes. Se a calvície é bem pequena, zero problema, vai ser o suficiente. Agora, se é uma calvície maior, vai ser pouca raiz. Tá? Então, a gente tem que balancear direitinho essas necessidades. Mulheres com cabelo comprido, é possível sim fazer a FUE raspando dessa forma, embaixo dos cabelos, de forma que depois o cabelo comprido cai por cima da área raspada e a mulher fica sem estigma. Mas também, pela necessidade de raspar o cabelo, muitas mulheres não querem fazer a FUE e preferem fazer a FUT, porque a FUT tem como tirar a faixa sem praticamente raspar o cabelo nenhum. Vamos relembrar aqui as 3 situações em que eu contraindico a cirurgia FUE. Primeiro, contraindicação absoluta, pacientes que já foram submetidos a FUE no passado e já tiveram essa área doadora bem explorada. Número 2, pacientes com cabelo muito crespo, que aumenta muito a taxa de transecção dessa raiz, ou seja, de perda dessas raízes, fazendo com que a gente simplesmente desperdice raízes e não tenha um bom resultado da cirurgia. E número 3, contraindicação relativa, o ato de raspar o cabelo, que muita gente não gosta de raspar. Então, sim, temos contraindicações, temos absolutas e relativas, e é por esse motivo que eu sempre bato na tecla que você tem que procurar sempre um cirurgião de cabelo, um cirurgião especialista em transplante capilar, que seja apto a fazer as 2 técnicas, FUE e FUT. Tá? A FUT tem também as suas indicações, depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando as indicações precisas da FUT, como ela é bem indicada, para você poder realmente ter de fato o que é melhor para você, para o seu caso específico, que vai te oferecer o melhor resultado e não simplesmente fazer a técnica, a única técnica que determinado cirurgião faça. É claro que a FUE tem zilhões de vantagens sobre a FUT e vice-versa, tá? Cada técnica tem suas vantagens e desvantagens, então você tem sempre que pesar o que é melhor para o seu caso. E somente um cirurgião que faça as 2 técnicas, que seja especialista nas 2 técnicas, vai poder botar as cartas na mesa e realmente oferecer o que é melhor para o seu caso em específico.